Abram a Bíblia de vocês em Lucas, no capítulo 11. Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 14. Digam glória a Deus. Feche os olhos mais uma vez. Vamos pedir direção ao Senhor para que nós tenhamos entendimento da palavra. Amém. Senhor nosso Deus, nós queremos entender o Evangelho e também, Pai, receber o espírito de obediência, esse entendimento com sabedoria. Abra o nosso coração e nos conceda uma luz tão clara que não haverá dúvidas, não haverá, meu Deus, nenhum preconceito contra a palavra de Deus e nenhum espírito de desobediência possa se alojar nesse coração iluminado, nesse coração, meu Deus, que está considerando os teus caminhos somente, uma confiança total em Deus e não no nosso conhecimento e não na nossa vontade. Mas sejamos sim, Senhor, sejamos entregues como sacrifício vivo, santo e agradável. A nossa conformidade seja com a palavra e com o Espírito Santo que está na palavra, que transmite a palavra. A palavra é o poder de Deus na vida daquele que crê. E eu tenho certeza, meu Deus, que quando a palavra é pregada e ouvida com sinceridade, com desejo, meu Pai, por um temor santo, por um respeito, ela cumpre os seus propósitos. É aquela semente lançada num coração ansioso para receber. E essa palavra, ela vai frutificar, ela vai dar muitos frutos para a glória de Deus. É o que eu te peço para as nossas vidas, que as nossas vidas sejam frutíferas para a tua glória, para a tua honra. Te pedimos e te agradecemos. Todos digam amém. Irmãos, preste atenção aqui antes de você olhar para a Bíblia. Eu quero que você olhe para mim e ouça com atenção, não se distraia. Ouça com atenção o que eu vou falar. Se vocês prestarem atenção, Jesus, ele tinha uma missão. Amém? Jesus foi levantado por Deus para destruir a obra do diabo. Quem está entendendo, diga amém. A missão de Jesus era o quê? Destruir as obras do diabo e libertar os cativos, libertar os aprisionados. Irmãos, o diabo colocou os filhos de Deus debaixo de um sofrimento. A criação de Deus foi sujeita a dores, a enfermidades, a vícios de drogas. Quanto mais o tempo passa, irmãos,
a desgraça, ela cada vez o quê? Ela aumenta. Amém? Só que Jesus está trabalhando. Jesus está trabalhando e Jesus está chamando trabalhadores. Jesus está levantando discípulos. Jesus está levantando seguidores. Primeiro ele liberta o seguidor. Ou talvez ele nem liberte o seguidor. Mas tem muita gente fazendo a obra de Deus e ainda está cheio de problema. Mas são pessoas que creem na palavra. São pessoas que estão sendo usadas por Deus, porque Deus viu nelas uma condição que pudesse usá-las. Amém? São pessoas que estão expulsando demônios. São pessoas que estão pregando o evangelho. São pessoas que estão fazendo a obra de Deus, estão amando o próximo. Estão sendo usadas pelo Espírito Santo, irmãos. Por quê, pastor? Porque estão de acordo com Jesus. Digam glória a Deus. Porque estão de acordo com a obra de Jesus. A obra de Jesus foi essa: anunciar e promover o reino de Deus. Porque Satanás, ele se levantou. Satanás estabeleceu uma autoridade que foi consentida por Adão e Eva. E essa queda de Adão e Eva, ela teve efeitos. Nós herdamos os efeitos da queda de Adão e Eva. Quem está entendendo, diga amém. Então não adianta você perguntar, pastor, por que esse mal está acontecendo? Porque o mal está no mundo, irmãos. O mal, ele pode entrar na vida do rico, pode entrar na vida do pobre, do branco, do mulato, ele pode entrar na vida de qualquer pessoa. Porque nós estamos vivendo num mundo caído. Mas só que Jesus Cristo já está o quê? Jesus já está trabalhando. Jesus já se manifestou. Jesus já foi levantado por Deus. Ele já veio, ele já cumpriu, ele já realizou a obra redentora da cruz. E nós temos o poder de Jesus Cristo a nosso favor agora. Digam glória a Deus. Nós temos o Espírito Santo, irmãos. Nós temos dons. Por quê, pastor? Porque Deus cumpriu a promessa dele. Ele enviou o outro o quê? Consolar, o outro consolador, igual a Jesus Cristo. O que ele prometeu, que ele enviaria o Espírito Santo para conceder à igreja esse reino de Deus. Esse reino de Deus já está pré-estabelecido. E ele vai ser consumado, irmãos. Esse reino de Deus vai ser estabelecido definitivamente, mas ele já se iniciou. E ele depende de crer. Aquele que crê em Jesus será o quê? Será salvo. A palavra diz isso. Não é o pastor Luiz Fernando, não. Deus é quem garante isso. Aquele que crê será o quê? Salvo. Ele diz que precisa de arrependimento. Ele diz que aquele que quiser entrar no reino de Deus tem que fazer o quê? Se arrepender. Arrependei-vos, produzir frutos de arrependimento. São pessoas que não estão vivendo mais do jeito delas, mas são pessoas que adotaram a doutrina, adotaram o ensinamento, estão seguindo a palavra de Deus por questão de quê, pastor? De revelação do Espírito Santo. São pessoas que não confrontam com Jesus, mas dizem sim para Jesus. São pessoas que concordam com Jesus. São essas pessoas que estão sendo arrebanhadas hoje e recebendo até dons espirituais para a edificação da igreja. Diga glória a Deus. Jesus está usando essas pessoas. Por quê, pastor? Porque elas estão de acordo. Jesus incluiu você no reino de Deus. Deus, ele preparou o reino para você, para vocês que estão aqui, chamados, mas eu espero que até o final vocês sejam aprovados, porque nós estamos numa corrida. Paulo disse que existe uma corrida, uma disputa hoje, para tomar posse do reino de Deus. Ele disse que o reino de Deus é conquistado por quê? Por força. Não pensem vocês que vocês vão ganhar o reino de Deus se vocês ficarem parados,
se vocês não exercitarem a fé, se vocês não tomarem as armas espirituais, porque Jesus providenciou as armas espirituais, Jesus providenciou o Espírito Santo, Jesus providenciou a palavra, Jesus providenciou, irmãos, os dons espirituais, Jesus providenciou o espírito de oração para você falar com quem? Para você falar com Deus. Jesus providenciou a fé, Jesus providenciou o amor, e Ele disse que nós deveríamos amar a quem? Amar a Deus e amar a quem? Amar o próximo. São pessoas, irmãos, que estão fazendo a vontade de quem? Estão fazendo a vontade de Deus. Entendam isso. Pastor, eu faço parte do reino. Como que você sabe que você faz parte do reino? Se você está fazendo o quê? Hein? A vontade de quem? A vontade de Deus. Fica tímido não, pode falar. Fala alto, fala para dentro não. Você faz parte do reino se você estiver fazendo a vontade de quem? Você é cidadão do reino se você está empenhado nas coisas de Deus. Você faz parte da igreja de Jesus se essa igreja faz a vontade de Deus. Se a igreja é de Cristo, ela fala de Cristo. Se a igreja é de Cristo, ela anuncia o Evangelho. Os membros da igreja de Cristo estão no Espírito, digam glória a Deus. Andam no Espírito, andam na vontade do Espírito, andam no Espírito da verdade, andam no Espírito da vida. Essas pessoas têm a vida eterna. Enquanto elas permanecerem em Cristo, não há condenação. Digam glória a Deus. A palavra diz, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, irmã. Não há condenação, irmão. Você está se sentindo condenado por quê? Pelas acusações dos homens? Não se preocupe com os homens. Se preocupe com Deus. Porque Deus é aquele que pode te lançar aonde? É o único que pode te lançar no inferno. Jesus disse para eu não temer os homens. Jesus disse que eu tenho que temer a quem? Temer a quem? Temer a Deus, irmãos. Você tem medo dos homens, você tem medo da justiça, você tem medo da polícia, mas você não tem medo de quem? Muitas vezes você não tem medo de Deus. Só que os homens, a justiça e a polícia não podem fazer nada com a minha alma. Por que que Jesus falou com relação à alma? Porque os problemas dessa vida, por piores que sejam, irmãos, eles vão o quê? Eles vão o quê, igreja? Eles vão passar. Eles vão passar. Esse casamento problemático vai passar, esse marido problemático vai passar, esse tempo de opressão vai passar. Ah, pastor, eu não devo lutar contra o meu problema. Não deve sim, irmão. Você deve lutar sim, mas lute pela fé, lute pela palavra, lute de acordo lute com as armas espirituais, porque a Bíblia diz que a luta não é contra a carne, nem contra quem? Nem contra o sangue, mas é contra principados e o quê? Principados e potestades. Pastor, são demônios que estão tentando me cercar, são demônios que estão tentando me escravizar, mas eu vou lutar com as armas o quê? Espirituais. Eu vou ver a raiz do meu problema, eu vou começar a confrontar, mas eu vou me converter a Jesus Cristo, porque você convertido a Jesus Cristo, você vai estar no reino de Deus, você vai ter os benefícios do reino de Deus. O reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. O reino de Deus é o quê? Paz, alegria e o quê? Justiça. Você não está tendo paz, você não está tendo alegria e muito menos honestidade. Justiça quer dizer inocência. Justiça quer dizer uma pessoa correta. Justiça quer dizer uma pessoa aprovada por Deus. Agora, quando eu estou no reino de Deus, eu tenho paz, para você entender, eu tenho alegria, porque a paz não vai ser decorrente dos acontecimentos à minha volta. A paz
ela é um fruto do Espírito decorrente da minha comunhão com quem? Da minha fé. Ah, pastor, eu não estou em paz. Você não está em paz, sabe por quê? Porque você não está em Deus. Ah, pastor, eu não estou em paz porque eu estou desempregado. Não, você não está em paz porque você não está em Cristo Jesus. Você não está em paz porque você não tem buscado em oração. O problema, irmão, não pode afetar a sua comunhão, a sua alma. Você tem que preservar a sua alma. Você tem que viver pela fé e não por vistas. Quem está entendendo, diga amém. Isso é um fundamento da nossa vida cristã. É um fundamento para o nosso sucesso, para a nossa caminhada frutífera, para que eu veja resultados na minha prática religiosa. Mas não é essa religião falsa que está aí fora, não. Não é essa religião da prosperidade que está aí, não. Da adivinhação, do repré, não é isso não que eu estou falando, não. Eu estou fora disso. Eu estou fora desse tipo de movimento, irmãos. Eu vou ficar na doutrina de Jesus Cristo, o evangelho da salvação. Digam glória a Deus. O evangelho da salvação, uma palavra de esperança, uma palavra de vida. Jesus tinha uma palavra de vida, Jesus tinha uma palavra de salvação. Ele é a nossa libertação, Ele é a nossa cura, Ele é a nossa salvação, Ele é a mensagem, Ele é o caminho, a verdade e o quê? E a vida. Jesus não veio para outra coisa, irmãos, a não ser nos libertar das garras do diabo, a não ser nos libertar da condenação, das maldições do pecado. Existe uma maldição por trás do pecado. Existe uma consequência drástica por causa do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Vocês estão aqui para receber libertação. Jesus quer trabalhar na vida de vocês para libertar vocês dos erros. Os erros que comprometem a vida de vocês hoje e pode comprometer a vida eterna. É isso que nós temos que nos preocupar. Nós temos que nos preocupar com isso. Pastor, eu tenho que me preocupar em eliminar o pecado da minha vida, para que Satanás não tenha legalidade, para que Satanás não encontre nenhum direito sobre você. Nenhum direito, ele não possa prevalecer contra você. Se ele entrar para você, somente com a permissão de quem? De Deus, mas não porque ele tem direito. Presta atenção no que eu estou falando. Uma coisa é você dar direito e a outra coisa é Deus permitir. Vocês se lembram que Jó, o diabo quis tocar em Jó? Sim ou não? Mas ele teve que falar com quem? Ele teve que falar com quem, irmão? Deus. Mas por quê que o diabo não podia tocar em Jó? Por conta dele. Porque Jó era o quê? Homem o quê? Justo e fiel, que fugia da aparência do mal. Jó era um homem justo. Jó era um homem justo, Jó era convertido ao Senhor. Jó andava na presença de quem? Por isso que o diabo teve que falar com Deus. O diabo visitava Jó, mas ele não podia tocar. O diabo via a prosperidade de Jó, mas ele não podia atrapalhar os negócios de Jó. O diabo via a família de Jó se divertindo, mas ele não podia entrar na casa de Jó. Ele não podia tocar na mulher de Jó, mesmo ela sendo complicada como ela era, e ela provou que ela era incrédula. Mas ele não pôde mexer com a mulher de Jó. Por quê, pastor? Porque Deus considerava a mulher de Jó por causa de quem? Por causa de Jó. Os sacrifícios de Jó, irmãos, sustentavam a mulher de Jó. As orações de Jó sustentavam a mulher de Jó. As suas orações como servo fiel de Deus sustentam sua casa, sustentam sua família, dão tempo para os seus filhos. As suas orações como uma mulher justa, como uma mulher temente a Deus, te dão sustentação. Por quê? Porque o reino de Deus está na sua vida. Diga glória a Deus. O reino de Deus está na sua vida. Jesus disse que o reino de Deus já está dentro de nós. Jesus disse que ele já está dentro de nós.
se de fato nós estamos de acordo com Ele, se de fato nós estamos dispostos a fazer a obra que Ele começou e nós devemos continuar, e de pregar o quê? O Evangelho a toda criatura. Imporão as mãos nos enfermos e ser-lhe-ão o quê? Ser-lhe-ão curados. Os sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Vos dei poder e autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e contra todo o poder do inimigo, e dano nenhum lhe será o quê? Lhe será causado. Vocês estão entendendo, amém? Mas são pessoas que têm que crer. Aqueles que creem, os sinais seguirão. Os sinais seguirão, as maravilhas acontecerão. Aqueles que creem, os que creem serão salvos, os que creem poderão salvar. Nós podemos salvar almas, irmãos. Nós podemos salvar almas como discípulos de Jesus. Nós podemos expulsar demônios em nome de Jesus. Nós podemos orientar nossos filhos com a palavra de Deus no nosso coração. Nós podemos fortalecer uma pessoa fraca, porque nós temos a unção. Se realmente estamos de acordo com Cristo, é isso que eu quero dizer. Não é uma pretensão, mas é uma concordância. É uma concordância. A nossa união aqui tem que ser em concordância. Não pode haver dissensão dentro da igreja. Não pode haver pessoas querendo mudar a linha de doutrina da igreja. Porque são pessoas que estão separando, ao invés de estarem o quê? Juntando. Amém? Você tem que estar de acordo com a liderança. Se você trabalha numa empresa, você só vai ser promovido se você fizer o melhor para a empresa e o melhor para o seu patrão. Quem está entendendo, diga amém. Ah, pastor, meu patrão está contra mim. Ele está contra você, sabe por quê? Sabe por quê? Porque você está contra ele. Ele está contra você porque você não está fazendo de acordo com a norma da empresa. Você não está somando. Você está o quê? Você está dividindo. Os empregados têm que somar. Os empregados têm que fazer crescer e não diminuir. Quando você é neutro, você está fora do time. Quando você não aumenta, mas também não diminui, você também é um mal. Você precisa ser excluído dessa empresa. Você precisa ser tirado, sabe por quê? Porque você é um mau exemplo. Você cansa quem quer trabalhar, porque quem quer trabalhar olha para você e perde o ânimo. Quem está entendendo, diga amém. Mas eu estou me referindo, irmãos, eu estou ilustrando com uma empresa, mas eu estou falando do reino de Deus. Quem está dentro da igreja e soma, faz o reino o quê? Crescer. Quem está dentro da igreja e causa dissensão, e causa contenda, e arruma confusão, e não faz o que deve ser feito, essas pessoas estão diminuindo o reino de Deus. E essas pessoas, se insistirem nessa posição de espalhar, elas têm que ser o quê? Elas têm que ser banidas, porque elas vão atrapalhar o crescimento de quê? O crescimento da igreja. Quem está entendendo, diga amém. Se você não ajuda a igreja, você atrapalha a igreja. Não existe, pastor, eu não ajudo, mas eu não atrapalho. Você é neutro, você está fora. Você está fora. A igreja não precisa de neutro, e a igreja não precisa de partidário. Todo mundo aqui tem que estar de acordo. Por isso que eu digo, quem não está satisfeito tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Tem que ir embora. Pastor, eu não gosto do senhor, então vai embora. Para que você vai ficar aqui? Eu tenho desconfiança do senhor. Vai embora, não fica aqui não. Você está desconfiado de mim? Vai embora, eu não posso te abençoar. Por que o senhor não pode me abençoar? Porque você não está de acordo comigo.
Você está atrapalhando o conjunto. Você está atrapalhando o reino. Você atrapalha o crescimento, porque se alguém perguntar a você, e a igreja lá? Ah, eu vou lá, mas eu sei lá. Sim ou não? São pessoas que não estão de acordo. E a mesma coisa são aqueles que não fazem o que Jesus Cristo manda. A mesma coisa são as pessoas que estão dentro da igreja, mas não estão fazendo a vontade de quem? A vontade de Deus. São conspiradores. São conspiradores. São pessoas que foram chamadas, mas não serão o quê? Mas não serão escolhidas no final, porque Jesus vai separar. São aqueles que são classificados como joio. Joio. Estão ali para quê? Para atrapalhar. Estão ali para quê, pastor? Para puxar para trás. Não estão para avançar, não estão para juntar, não estão para aumentar. São pessoas que estão diminuindo. Muitas pessoas aqui, irmãos, já tiraram membros dessa igreja por causa de ignorância, por causa de maus tratos. Ah, pastor, aconteceu isso? Aconteceu. Porque não souberam perdoar, não souberam ser elegantes, não souberam falar com educação, não agiram conforme a palavra de quem? A palavra de Deus. Aí conseguiram o que, pastor? Espalhar. Mas Jesus não, irmãos. Jesus fazia a vontade de Deus e em dado momento Jesus é acusado de ser partidário do diabo. E Jesus dá uma aula para esses homens, para os fariseus. Porque a missão dele era salvar, a missão dele é curar, a missão dele é nos libertar dos nossos pecados. E ele tinha zelo pela missão que Deus tinha dado a ele. Ele tinha zelo, irmãos, mas ele foi criticado, levantaram uma oposição contra Jesus, dizendo que ele expulsava demônio por demônio. Expulsava demônio por Satanás. Olha o que a palavra diz. Lucas 11, versículo 14. E estava ele o quê? Expulsando um... Olha aqui, irmãos, Jesus estava trabalhando ou não estava? Ele estava fazendo a obra de Deus ou não estava? Ele estava cumprindo a profecia ou não estava? Ele estava o quê? Expulsando o quê? O demônio. A gente está pregando o evangelho, você vem aqui, você ouve o pastor pregar o evangelho, você ouve o pastor pregar o evangelho puro, genuíno, você recebe o apoio da igreja, o cuidado da igreja, e depois você fala mal de quê? Você fala mal da igreja. Falaram mal de Jesus porque ele estava fazendo bem. Tentaram colocar uma mancha em Jesus, uma suspeita na obra de Jesus. Vamos repetir. Estava ele expulsando um demônio mudo, o qual era mudo. O demônio era mudo, ou seja, esse demônio incorporou numa pessoa e causou que a pessoa ficasse muda. Amém? E a palavra diz, e aconteceu o quê? Saindo o demônio, olha só, Jesus completou a obra na vida desse homem. Saiu o demônio. E o mudo o quê? O mudo falou, e maravilhou-se o quê? A multidão. Quer dizer, quem fazia parte da igreja ficou feliz. Um grupo que era a favor de Jesus louvou. Ficou encantado com o milagre. Já era um grande sinal. São pessoas que gostam da obra. São pessoas que são a favor da obra. Por quê? Porque a obra é legítima. Porque a obra é verdadeira. Porque a obra era de libertação. Glória a Deus. Mas, olha o que a palavra diz. Alguns deles diziam o quê? Ele expulsa os demônios por quem? Ele expulsa os demônios por Beelzebub. Associou Jesus a um ídolo dos filisteus. Beelzebub.
Amém? Um deus dos filisteus, que era chamado o Deus das moscas, o Deus do esterco. Amém? Para quê, pastor? Para desprezar Jesus Cristo. É a mesma coisa quando a pessoa fala para você, o pastor Luiz Fernando é endemoniado. O pastor Luiz Fernando prega o evangelho falso. São essas pessoas aqui, irmãos, que ao invés de somar, elas querem o quê? Dividir. Ao invés de aumentar, elas querem o quê? Diminuir. Você está fazendo a obra de Deus, você está fazendo a obra correta, você está fazendo de acordo com a palavra, de acordo com a doutrina, e vem um e diz, ele está expulsando o demônio porque ele é da parte de Beelzebu. Quem está entendendo, diga amém. Eles falaram assim, ele é do diabo. Ele é do diabo. Aí Jesus argumentou, amém. Jesus respondeu com um grande ensinamento. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Ou seja, o Senhor faz um sinal aí para autenticar o seu ministério, para a gente saber se o Senhor é de Deus mesmo. Faz um sinal. Jesus não fez sinal. Jesus estava fazendo a obra de quem? A obra de Deus. Jesus estava livrando as pessoas dos seus o quê? Sofrimento, das suas dores. Jesus quer te libertar das suas dores. Jesus quer te libertar dos seus sofrimentos. Nós, como ministros, nós que temos ministério, nós que nos demos, você se deu, eu me dei para Cristo. Eu me dei para Cristo. Eu me entreguei para Cristo. Eu não aceitei Jesus, não. Jesus me chamou e eu concordei. Digam glória a Deus. Eu fui chamado porque a palavra chegou no meu ouvido. Não foi eu que procurei a palavra de Deus. Ela veio aqui, Alguém falou de Jesus para mim, que ele salvava, que ele curava, e eu fui ao encontro dele. Por isso que eu estou aqui hoje. Eu estou aqui hoje porque eu estava sofrendo, irmãos, e eu fui ao encontro de Jesus, porque alguém falou, olha, Jesus pode tirar o seu sofrimento. Algum cidadão do reino falou de Jesus para mim, falou bem dele. Ao invés de falar mal dele, falou bem. E eu fui ao encontro de Jesus. E por isso que eu estou aqui hoje, testemunhando Cristo. Por isso que eu estou aqui hoje em concordância com Cristo. Por isso que eu estou aqui pregando o Evangelho. Eu estou querendo ajuntar. Eu estou aqui para ajuntar. Amém? Então a palavra diz, no versículo 17 assim, mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino o quê? Dividido contra si mesmos, será o quê? Será assolado. E a casa dividida contra si mesma o quê? Cairá. Então Jesus respondeu com um grande ensinamento sobre o reino de Deus, sobre uma casa e sobre o serviço ministerial. Ele disse que se houver divisão, a coisa o quê? A família, se ela não for unida, o que acontece com ela? Se o casal não for unido, o que acontece com ele, irmão? Se a mulher puxa para um lado e o marido puxa para o outro lado, vai dar certo? Vai dar certo ou não? Vai dar errado. A Bíblia diz que o marido tem liderança. A mulher não respeita a liderança do marido, vai dar o quê? Vai dar errado. A mulher, ela diz assim, eu não vou fazer o que você quer. O marido diz assim, ele sensato, ele dentro da palavra, ele falando a coisa correta, a mulher vai ter que se submeter. Amém? Se ela dividir, o reino vai fazer o quê? Vai ser assolado. Essa casa, ela não vai subsistir. Esse casamento é uma derrota. É uma derrota, por quê, pastor? Porque está havendo dissensão, porque está havendo partidarismo. Cada um fala uma coisa. Jesus estava fazendo uma obra de libertação. Jesus expulsou um demônio. E vem um grupo que fazia parte da crença judaica e disse assim,
ele está sendo usado pelo próprio Beelzebul. Vocês estão entendendo? Digam amém. Está dizendo que disseram que Jesus estava sendo usado por Beelzebul. Pede para tirar o cachorro ali, botar lá para dentro. Glória a Deus. Está sendo usado por Beelzebul. Mas ele estava fazendo a obra de quem? Ele estava maltratando o mudo? Ou ele estava libertando o mudo? Ele estava concedendo paz ao homem ou ele estava massacrando o homem? Oprimindo o homem? Não, ele estava libertando, irmãos. E a palavra de Deus diz que o Filho do Homem iria libertar os cativos. E ele iria libertar os algemados. Iria purificar os leprosos, expulsar os demônios. Mas alguém vem e diz, não, é do diabo. E Jesus ensina, olha, se houver divisão, a coisa não vai para frente. Por isso que eu falei da empresa. Se dentro da empresa tiver um puxando contra, vai dar tudo o quê? O serviço ele tende a travar. A coisa poderia fluir muito mais, mas está arrastando por quê? Porque tem alguém que está puxando para onde? Tem alguém puxando o negócio para trás, amém, Lúcio? Eu tenho que identificar aqueles que são contra. Eu tenho que eliminar aqueles que são contra, porque esses que são contra, eles atrapalham o serviço dos que querem trabalhar. Eles atrapalham o crescimento da obra. Amém? É melhor você eliminar os ruins, porque tem gente que vem para fazer número. Tem gente que vem para dizer que está no grupo. Tem gente que vem para dizer que está de acordo, mas no fundo não está do seu lado. E Jesus ele fala, olha, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma o quê? Cairá. E a casa dividida contra si mesma cairá. Vejam bem, irmãos, Cristo fez um bem, expulsou um demônio mudo, libertou a alma do sofrimento. Vocês têm que entender isso. Amém? E ele diz assim, olha, Satanás, ele nunca vai expulsar um cooperador seu. Aí ele fala assim, irmãos, olha, e se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Qual reino? O reino das trevas, o império das trevas. Como que Satanás vai massacrar, vai roubar? Como que ele vai matar? Se tem gente, se tem demônio brigando contra o quê? Contra demônio. Jamais o diabo vai permitir isso, irmão. Demônio brigar contra demônio. Jesus está falando, isso não cabe. E ele estava falando isso para quê? Dirigindo essa palavra para a igreja. Se tiver alguém na igreja contra a igreja, a própria igreja fica comprometida. Quem está entendendo, diga amém. Esse reino, porque isso aqui é uma parte do reino de Deus, isso aqui é um braço do reino de Deus, são muitos braços do reino de Deus em todas as igrejas que são de Jesus Cristo. Mas só que nós temos que tomar a posição do lado certo. Nós temos que tomar nossa posição com Deus, nós temos que tomar nossa posição com Jesus, digam glória a Deus, para que nós não sejamos classificados como opositores. Ah não, pastor, eu estou neutro. Eu vejo muita gente neutra aqui dentro. Não vai nem para frente, nem para onde? Nem para trás. Não tem compromisso. Não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com a obra, não faz o trabalho que está determinado. Jesus determinou um trabalho para a igreja. Pastor, tem um trabalho confiado por Cristo à igreja? Tem. Eu faço o meu trabalho, irmãos, e procuro ver se eu não estou deixando a desejar. Eu faço questão de estar aqui com vocês. Eu poderia muito bem, 20 pessoas, 30 pessoas, vou deixar isso aí, pastor, pega aí, hoje não vou descer não. Mas eu tenho que fazer a minha parte, irmão. Neutro dentro da igreja é adversário.
Se você não tomar sua posição no ministério como membro do reino, ele se torna trabalhador, depois que ele diz que crê, depois que ele diz que ele entregou a vida dele, depois que ele foi batizado, depois que ele é participante da ceia, ele não pode fazer o quê? Ele não pode recuar mais. Você tem que permanecer firme na sua posição, porque senão você vai ser adversário. Ele disse assim, olha, repetindo o 18, e se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. Amém? Como que pode Satanás expulsar os seus cooperadores? Ele estaria agindo contra o seu próprio reino. Jesus faz uma pergunta retórica, que a resposta aos questionamentos já está na própria pergunta. Não tem sentido o que vocês estão falando. Como que diabo pode expulsar diabo? Demônio pode expulsar demônio. Satanás não é burro. Sabe o que ele quis dizer? Vocês são burros, mas o diabo não seria tão burro de dividir a força. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Amém? Você não está fazendo a sua parte. Você está criticando. Você deveria estar somando e você está o quê? Você está diminuindo. Digam glória a Deus. Certamente esse reino será o quê? Será destruído. É isso que ele quis dizer com assolado. Essa casa será o quê? Destruída. É uma questão de tempo. Se eu não tirar o opositor, Lius, a tendência é a coisa cair. Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte. Tem gente dentro da nossa própria família que é a ovelha negra que vai destruir a família, ou já destruiu. Nós temos que fortalecer e não enfraquecer. O doente tem que ser o quê? Tem que ser retirado, tem que ser separado e ser tratado. Mas ele não pode continuar no meio dos trabalhadores. Por quê, pastor? Porque ele vai atrapalhar. Por isso que eu disse a você que muitos aqui já tiraram gente da igreja. Tiraram membros da igreja. Por quê? Porque continuaram trabalhando. Talvez ainda continuam trabalhando ainda. Só que Jesus está vendo. Jesus está vendo a oposição sua. Ele te deu um chamado e você não está cumprindo o quê? O seu chamado. Você não está cumprindo o seu papel. Você não está fazendo a vontade dele. Eu orei no início para quê? Para que nós pudéssemos conhecer e praticar a vontade de quem? Eu orei para que houvesse uma conversão sincera. Eu orei para que a nossa entrega fosse aceita por Deus e nós fôssemos capacitados a fazer a vontade de Deus. Irmão, aqui nessa igreja, quando a oração é feita, ela já está sendo feita dentro do propósito da palavra. Quando o pastor Luiz Fernando vai orar, eu já tenho o tema aqui, na minha cabeça, porque o Espírito Santo já me entregou o que ele quer. Ele já coloca a oração aqui, Eu não oro palavras que fluem da minha inspiração. Essa inspiração vem da onde? Vem do alto, porque de tarde eu já estava recebendo lá em cima. Minha casa é aqui em cima, eu já estava recebendo. Lá no meu estudo, eu já estava recebendo a palavra. O Espírito Santo já estava falando, você vai ter que fazer isso, isso, isso e isso. Se eu mudar o método, se eu mudar a palavra, se eu mudar a obra que já está estabelecida, eu estou jogando contra. Quem está entendendo, diga amém. Quando você lê a Bíblia, ela diz para fazer uma coisa, e você faz outra, você é do reino? Não, você não é do reino. Você está buscando o reino? Não. Quem busca o reino está fazendo a vontade de quem? Está fazendo a vontade de Deus. Quem está entendendo isso? Por isso que a casa está fraca. Por isso que a sua estrutura espiritual não está aguentando a pressão dos problemas do dia a dia. Amém, meu filho? Por isso que as coisas estão difíceis para você. É por isso. É por isso que você está oprimido. Você está oprimido porque você tem que entrar no caminho. Porque você tem que fazer a coisa certa. Porque você tem que ver
qual é o que você está fazendo contra você mesmo. Se você lutar contra você mesmo, você vai o quê? Se destruir. Você vai se destruir. Se você lutar contra a sua família, você vai se destruir. Se você lutar contra a sua igreja, você vai se destruir. Se você falar contra Jesus, você pode blasfemar. Você blasfema contra Jesus e você pode perder a sua salvação, você pode perder o direito até o perdão, porque a Bíblia diz que quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá o quê? Não terá perdão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pastor, eu sei que o Espírito Santo veio para fazer isso, mas eu estou dizendo que ele não vai fazer. Isso é que é blasfemar contra o Espírito Santo. Jesus, ele veio para libertar, eles estavam dizendo que Jesus estava sendo usado pelo diabo. Está blasfemando contra quem? Porque a obra que está sendo realizada aqui é pelo Espírito? Pelo Espírito Santo. Cuidado com o que vocês falam. Jesus está enfatizando aqui, irmão, sabe o quê? A necessidade da unidade. E ele diz que até os demônios, se eles não forem unidos, Satanás está lascado. Mas na verdade, o reino de Satanás, o império de Satanás, já está com os dias contados. Mas Jesus está falando da necessidade da unidade de quê? Da igreja. Você tem que estar firme com quem? Com o quê? Com a igreja. Você tem que estar firme em comunhão, pastor. Eu venho para a gente estar louvando, eu venho para estar meditando na palavra, eu venho para estar orando pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, eu vou estar em concordância de oração, eu vou estar em concordância de fé, eu vou fazer a vontade de Jesus, e você pode ter certeza que o reino vai o quê? Vai crescer e a sua vida vai ser para a honra e glória do Senhor. É o que eu profetizo aqui nessa noite. Que a vida de cada um de vocês seja para a honra e glória de Deus. Que a vida de cada um de vocês seja para o louvor do Senhor. Digam glória a Deus. Então, irmãos, vocês estão vendo aqui, a proposta de Jesus era que o reino se unisse. Versículo 23, irmãos. Olha o que Jesus diz. Nós já vamos finalizar. Quem não é o quê? Comigo é o quê? É contra mim. E quem comigo não o quê? Não ajunta o quê? Espalha. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Jesus está falando, se você não estiver de acordo com ele, você é contra ele. Se você não estiver de acordo com a vontade dele, com a palavra dele, com a obra dele, você não tem parte com ele. Ele diz que nós temos que viver a vida para ele. Se nós somos cidadãos do reino, a proposta de Jesus é que você venha ajuntar, que você venha unir para uma missão e alcançar o objetivo dele, que é promover o reino de quem? Nós somos os promotores do reino de Deus, irmãos. Mas o que a igreja está oferecendo hoje? Um reino terreno. Sabe o que a igreja está oferecendo hoje, irmão? Prosperidade material. Aí você vai, eu vou para lá porque eu quero ficar rico. Você vai ficar dentro d'água, sabe por quê? Porque não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus é paz, alegria e o quê? Justiça no Espírito Santo. Eu perguntei isso lá na outra igreja, o pessoal não soube responder não. O reino de Deus é o quê? Paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Jesus quer que você esteja empenhado para alcançar o objetivo. A consciência da igreja é estar em Cristo. A consciência da igreja tem que ser unida para realizar o que Jesus propõe. Ide e pregai o quê? O evangelho. Expulsai os demônios, curai os enfermos. Os sinais seguirão aqueles que creem. Vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Esse é o propósito de Cristo. Aquele que crê será o quê? Salvo. Esse é o propósito de Cristo, salvar, libertar o cativo. Libertar você da doença. Te fortalecer espiritualmente, te ungir, te capacitar para você superar esse mundo hostil. As hostes de Satanás. É isso que ele quer. Ele veio para confrontar o exército inimigo. O exército de demônios que se levantam
nos nossos caminhos. Mas se você for cidadão do reino, o diabo não vai poder o quê? Ele não vai poder te tocar. Ele não pôde tocar em Jó. Ele só tocou em Jó depois que Deus o quê? Depois que Deus permitiu. Mas Deus queria destruir Jó? Não, Deus queria desmoralizar o diabo como desmoralizou. Se tiver acontecendo algum problema na sua vida, e você tendo a certeza de que você é cidadão do reino, você fazendo a vontade de Deus, você cumprindo o que foi proposto no Evangelho para a sua vida, pode ter certeza que você vai ser vitorioso. Pode ter certeza que o mal que aparentemente está te assolando, vai trazer um grande peso de glória para a sua vida. Deus vai transformar a maldição em quê? Em bênção. Porque você é cidadão do reino, meu filho. Você é cidadão do reino. Pastor, eu quero me converter hoje a Cristo. Eu quero me converter hoje à igreja de Cristo e não ficar dividido. Um dia eu pulo para aqui, outro dia eu pulo para ali, outro dia eu vou para lá. Você tem que se definir, irmão. Jesus está falando aqui que tem que haver uma definição. Eu não posso ficar na igreja em dois o quê? Em dois pensamentos. Ou é ou não, ou é ou não é. Jesus disse, ó, quem não é comigo é contra, e quem comigo não ajunta o quê? Espalha. Eu volto ao exemplo do empregado. O empregado não é a favor do patrão, ele está o quê? Ele está espalhando. Se ele não quer ajuntar, ele tem que fazer o que com ele? Tem que tirar ele. E a mesma coisa Jesus vai fazer com esses adversários da igreja. A mesma coisa Jesus vai fazer com quem está dentro e não está fazendo a vontade dele. São pessoas que querem vencer, mas não fazem nada para vencer. São pessoas que não dão bons exemplos. São pessoas que não têm engajamento na obra. Não têm atitude. Digam glória a Deus. Entendam isso, irmãos. Até o neutro, sem falar no opositor, não pode ser admitido no reino. Por quê, pastor? Porque ele é contra o objetivo de Jesus. Jesus quer expulsar o demônio, Jesus quer curar o enfermo, Jesus quer libertar do pecado, mas eu não quero. Eu não quero, eu não sou a favor dessa obra, eu não sou a favor desse trabalho, porque eu demonstro isso com a minha própria atitude contrária. Não é nem uma questão de declaração expressa, mas é uma declaração tácita pelo meu comportamento, pela minha falta de atitude. A pessoa entra para fazer, mas não o quê? Mas não faz. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A sua vida só pode mudar se você tomar uma atitude. Só pode mudar se você entrar e ajuntar. Pastor, eu vou ajuntar. Não fique espalhado não. Vamos ajuntar. Jesus está dizendo que quem não é a favor é o quê? Quem não é a favor é o quê? É contra. Não existe, pastor, eu não sou a favor nem sou contra. Quem diz assim, eu não sou a favor nem sou contra, é contra. Quem é contra? É contra. Quem não é a favor nem é contra, também é contra. Para Jesus está dizendo que o neutro também não presta. Quem não é, pastor, por que o senhor está dizendo isso? Quem não é comigo é contra quem? Jesus está dizendo, ó, se você não é a meu favor, você é contra? Você não precisa falar que é contra Jesus. Só em você ficar neutro, você já é o quê? Você já é contra. Quem está entendendo, diga amém. Só em você não fazer a sua parte, só em você não cumprir a sua parte nessa aliança com Deus, meu irmão, só no senhor não cumprir a sua parte, Jesus já está dizendo que o senhor é o quê? É contra. Vocês estão entendendo? Digam amém. Pastor, eu tenho que tomar uma posição para quê? Para que as bênçãos do reino sejam pela minha vida. Para que a salvação realmente ela possa estar na minha vida. Para que a salvação possa estar desenvolvida. Para que eu possa clamar e Jesus me responder. Para que eu possa ter certeza da proteção de Deus. Para que eu possa ter certeza de que Ele me livra das maldições. Para que eu possa ter certeza que o propósito do sangue que verteu na cruz, esse propósito alcança a minha vida, porque eu faço a vontade de quem? Porque eu faço a vontade de Deus. Quem não é comigo é contra mim,
E quem comigo não ajunta, o quê? Espalha. Amém? Jesus está procurando ajuntadores. Jesus está procurando pessoas para somar. Jesus está procurando pessoas para que a igreja cresça espiritualmente. Pessoas que estejam de acordo com a missão estabelecida por Ele para o reino de quem? Para o reino de Deus. Veja se você está de acordo com o reino de Deus. Essa é a mensagem de hoje. Glória a Deus. Pode fechar a Bíblia.